Esse Deus grande e temível é o Deus digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. E é diante desse Deus que nós estamos nessa noite. É diante desse Deus que nós nos curvamos para adorar, para louvar e para exaltar o nome dele. E como é bom e como fica bem louvar a Deus. O salmista diz que fica bem louvar a Deus, porque Ele tem feito coisas extraordinárias em nós, por nós e muitas vezes através de nós. Quero carinhosamente convidar os amados irmãos e irmãs que, por favor, abram suas Bíblias no livro de Gálatas, Gálatas capítulo 6, versículo 1 até o versículo de número 2. Irmãos, nós fomos notificados que a irmã do nosso irmão Admar acabou de falecer. Então, assim que a gente lê a palavra, a gente vai estar orando pela vida do Admar e da família que perderam um ente querido. Então, nós vamos estar lendo a palavra e depois orando pela vida do Admar, pela vida da família que perdeu aí um ente querido. Diz assim a palavra do Senhor: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Bem, deixa esse texto da palavra aberto para a nossa reflexão nessa noite. Feche os olhos e ore pedindo o consolo de Deus para a família enlutada nesse momento. Ore por aqueles que estão enfermos e ore por nós que estamos aqui tendo o privilégio de louvar e adorar ao Senhor nessa noite. Ó Deus amado, estamos na Tua presença porque nós cremos no Senhor, na Sua soberania, no Seu poder absoluto, no Seu governo sobre tudo e sobre todos. E é nesse reconhecimento que nós Te louvamos em todo o tempo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Por isso nós, ó Deus, nesse momento, queremos colocar a vida do Admar e a vida de toda a família do Admar, que perdeu um ente querido agora há pouco. Que o Senhor traga consolo, ó Deus, ao coração de cada um deles, Pai. Que eles sejam animados, fortalecidos, encorajados e consolados pelo Senhor. E agora, ó Deus amado, pedimos ao Senhor também que fale grandemente ao nosso coração, mediante a exposição da Tua palavra nessa noite. Que o Teu Espírito fale, que o Teu Espírito toque no nosso coração, para cada vez mais entendermos as verdades do Evangelho. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você já encontrou com alguém e alguém olhou para você e perguntou assim: está tudo bem? E antes que você falasse alguma coisa, ele saísse? Ou se não, simplesmente não deu tempo para você falar se está tudo bem ou não? Isso acontece muito. Às vezes você pergunta para as pessoas se está tudo bem, mas muitas vezes nós não queremos saber se está tudo bem ou não. Mas eu pergunto: você está tudo bem? Não vou poder ouvir você agora, mas se não estiver bem, você quiser conversar comigo, tem toda essa possibilidade. Meus amados irmãos e irmãs, são multidões de pessoas que circulam ao nosso redor, precisando de uma mão estendida.
precisando de um amigo, ou simplesmente de alguém que tenha a oportunidade de ouvir os dilemas e as histórias. E acredite, os amados irmãos e irmãs, que muitas vezes essas pessoas estão dentro das igrejas. Entre irmãos e irmãs, há todo tipo, há de tudo. Todos os tipos de problemas e preocupações. Pessoas que foram acometidas de doenças graves e perdem a paz com tais doenças. Muitos lutam contra o câncer, outros lutam contra as consequências de um AVC, outros lutam com o transtorno de ansiedade, outros lutam com dores profundas no joelho, outros com dores profundas na coluna, outros lutam com fibromialgia, outros lutam com depressão, outros lutam porque têm feridas, porque outros seres humanos as feriram. Então nós vemos que há de tudo entre nós, entre irmãos e irmãs, e são muitas as razões, e são muitas as vítimas que convivem diariamente com as suas tristezas, com os seus dilemas, com os seus problemas, com as suas dores, com as suas angústias, sem ter alguém para conversar, sem ter alguém para desabafar, sem ter alguém para ouvir as suas histórias e os seus dilemas. São sofredores, eu diria, quase invisíveis ou ocultos. E pasmem de novo os irmãos, às vezes esses sofredores estão do seu lado, do nosso lado. E às vezes nós não enxergamos as suas dores, os seus dilemas, e nem temos a oportunidade de escutar as suas histórias. A pergunta que surge no momento desse, num questionamento desse, é por quê? Por que há entre nós essa multidão de ilhas isoladas, ilhas humanas isoladas, que não conseguem estabelecer pontes com as demais pessoas? O apóstolo Paulo aqui, ele diz assim: levai a carga uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Por que há entre nós tantas pessoas que às vezes sofrem sem ter alguém para ouvir ou conversar? Se nós somos um corpo, e se dói no membro, afeta todos os demais. Se um chora, os outros também devem chorar. Por que muitas pessoas mantêm em silêncio quanto às suas dores mais profundas? É essa mensagem que eu quero trazer nessa noite. Para o nosso desafio nessa noite, nessa semana, o desafio da lei do amor, de levar as cargas uns dos outros. Eu queria que nós pensássemos, que nós ruminássemos, que nós praticássemos as verdades do Evangelho que serão transmitidas nessa noite. Meu amado irmão e minha amada irmã, o apóstolo Paulo escreveu essa carta a uma região que ele chama de Gálatas, ou a Galácia. Essas eram cidades, ele escreveu para algumas cidades localizadas na Pisídia, na parte sul da província, cidades como Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. Ele já havia tido contato com essas regiões e pregado o Evangelho ali. Por meio de muito sofrimento, muita luta, ele pregou o Evangelho ali.
E a grande pergunta que ecoa durante toda a carta é a seguinte: as pessoas são salvas pelo cumprimento da lei ou elas são salvas pela graça de Deus? Essa pergunta ela resume a grande crise dos Gálatas, porque o apóstolo Paulo havia pregado o evangelho naquela região, nessas cidades, Antioquia, Icônio, Listra e Derbe, mas passaram por ali alguns falsos mestres, e esses falsos mestres adulteraram a mensagem do evangelho, de tal maneira que Paulo chega a dizer: eu fico admirado de vocês terem passado tão logo para um outro evangelho. Então Paulo escreve essa carta com o propósito de mostrar àqueles irmãos que nós somos salvos pela graça e não pelo cumprimento da lei. Nós somos salvos por Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados. Seu objetivo aqui é esclarecer questões básicas da fé cristã e repetir o evangelho para que as verdades do evangelho tivessem ecoando naqueles corações e não sendo solapado pelos falsos ensinos e doutrinas equivocadas. O apóstolo Paulo, ele preocupa-se o tempo todo com o zelo pelo evangelho. Ele sente que sua missão é pregar o evangelho sempre que for possível. E ele sabe também que ele tem que falar da mensagem do evangelho, orientando as pessoas em todos os momentos e em todos os lugares. E uma coisa que passa pelo coração do apóstolo Paulo é que a mensagem do evangelho não é uma mensagem para ser pregada uma única vez. O apóstolo Paulo entende que a mensagem do evangelho, ela tem que ser repetida e repetida muitas vezes, porque sua mensagem, a palavra de Deus, precisa ser pregada, entendida, interpretada e compreendida ao longo de toda a nossa caminhada. E eu gostaria de dizer para os irmãos o seguinte: eu creio que nós precisamos pregar o evangelho para nós mesmos, repetidas vezes, para que a mensagem do evangelho aqueça, inflame o nosso coração, dia após dia, para que o nosso coração não venha a ser indiferente, insensível ao evangelho. O evangelho que Paulo está pregando, o evangelho que Paulo está repetindo aqui, é o evangelho que apresenta o grande amor de Deus revelado em Cristo Jesus, quando Ele dá o seu único Filho por nós que éramos ainda pecadores. O evangelho que Paulo está repetindo aos Gálatas é o evangelho que fala do Deus Pai, que ressuscitou Jesus de entre os mortos, conforme o capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. O evangelho que Paulo está repetindo aos Gálatas é o evangelho que fala de Jesus, que se entregou para que pudesse nos arrancar, nos desarraigar do mundo, nos tirar da escravidão do mundo, da escravidão da nossa natureza pecaminosa e da escravidão da lei. Se você ler toda a carta, você vai perceber que o apóstolo Paulo quer mostrar que é o evangelho, a mensagem de Cristo, que pode fazer isso na vida das pessoas. Paulo repete esse evangelho. E essa mensagem que ele repete é a mensagem que o alcançou lá no caminho de Damasco, quando ele era perseguidor da igreja, quando ele era blasfemo,
quando ele vivia perseguindo a igreja, quando ele vivia atrás de todo aquele que amava Jesus, e ele perseguia essas pessoas, encarcerava essas pessoas, e ele fazia com que essas pessoas muitas vezes morressem por causa do Evangelho. E ele fala aqui no capítulo 1, no versículo 14 até o versículo 17, que esse Evangelho o alcançou, enquanto ele perseguia a igreja. O Evangelho que Paulo está repetindo aos Gálatas é o Evangelho que o libertou do pecado e da lei. Paulo era fariseu, um homem que tinha um profundo conhecimento da lei e um grande ensinador da lei, um homem que fora formado aos pés de Gamaliel, o maior mestre da época, um homem então que era arraigado na lei, ele conhecia a lei, mas não conhecia o Evangelho da graça em Cristo Jesus, e ele perseguia, achando que era um grande homem que fazia a vontade de Deus, mas de repente o Cristo, mandado por Deus, que cumpria as escrituras que ele conhecia, o encontrou no caminho de Damasco e falou assim: Saulo, 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 por que você está me perseguindo? E ele falou: mas quem é o Senhor? Ele falou: eu sou o Jesus que você persegue. E de repente aquele homem entra numa grande crise, de descobrir que na verdade, ele não estava fazendo a vontade de Deus, mas ele estava na contramão da vontade divina. E ele, quando ele prega aos Gálatas, ele vai dizer: olha, foi Jesus que me libertou da escravidão da lei. E ele diz assim no capítulo 2, versículo 19 a 20: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O Evangelho que Paulo estava repetindo aos Gálatas é o Evangelho que traz liberdade. Liberdade de arrancar o homem da escravidão do mundo, de arrancar o homem da escravidão da carne. E ele vai trabalhar muito essa ideia da nossa natureza humana, que batalha a carne contra o espírito, para que não façamos a nossa vontade, mas a vontade da carne. Não façamos a vontade de Deus, mas a vontade da carne. Ele falou, olha, no capítulo 5, ele vai dizer assim: olha, vocês foram chamados à liberdade, mas não para submeter a outro jugo, a escravidão da lei e dos seus rituais, e nem submetam também a vossa carne. É no capítulo 5, versículo 13 a 14, ele vai dizer: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à natureza pecaminosa, à carne. Sede antes servos uns dos outros. E ele diz: pelo amor, porque a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo aqui ele fala da lei do amor. Ele fala que o Evangelho nos tira da lei que escraviza, e agora ele fala da lei do amor, que nós vivemos debaixo dessa lei, onde nós não somos agora escravos de nós mesmos e nem do mundo, mas nós somos servos uns dos outros pelo amor. O Evangelho que Paulo está repetindo aos Gálatas é o Evangelho que fala agora que nós temos que andar no Espírito Santo, não na nossa natureza, porque nós fomos crucificados para a natureza pecaminosa. Ele diz: olha, se nós não andarmos no Espírito, nós vamos satisfazer a nossa carne e as obras da carne, a idolatria, feitiçaria, porfia, malícia, ciúme, facções, divisões.
Mas ele diz, não, nós somos arrancados dessa escravidão. Agora nós vamos andar no Espírito. O fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E ele diz, quem foi crucificado por Cristo. E aí ele chega no capítulo 6. E o capítulo 6, versículo 1, até o versículo de número 16, ele vai mostrar o desafio da lei e do amor. De nós levarmos as cargas uns dos outros. Olha, queridos, a primeira coisa que ele nos ensina aí no verso 1. Levar as cargas uns dos outros, primeiramente nos remete ao discipulado. Levar as cargas uns dos outros, primeiramente nos remete ao discipulado. Ele diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta. Como ele começa o texto? Irmãos. Quando ele diz irmãos aí, ele está falando daqueles que foram encontrados por Jesus Cristo, e por meio da fé, essas pessoas foram adotadas na família de Deus. É aquela ideia que João fala, ele veio para o que era seu, os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então quando Paulo fala irmãos aqui, ele está remetendo lá no início da sua carta, e por toda a sua carta, e aqui aqueles que foram crucificados em Cristo Jesus, onde agora ele não vive para si mesmo, mas o viver que tem, é o viver para Cristo. Ele diz irmãos. Então levar a carga uns dos outros remete ao discipulado. Nós somos irmãos. Nós fomos adotados na família de Deus, no momento que nós cremos no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E a igreja de Cristo, esses irmãos, ela é preciosa aos olhos de Deus, porque foi comprada pelo sangue de Cristo. Logo, ela tem necessidade de todo o cuidado possível, porque ela é a menina dos olhos de Deus. Queridos, e essa ideia de irmãos, no desafio da lei do amor, eu queria que você olhasse para mim, esquecesse sua namorada, esquecesse quem está do seu lado. Quando ele chama de irmãos, ele está falando dessa família, e essa família é vista como um corpo, e a ideia de corpo é justamente essa ideia, de que se um membro fere, o outro sente a dor. Se um membro se alegra, o outro membro sorri. É uma ideia de uma interdependência do corpo. Então Paulo começa dizendo irmãos, apelando para a irmandade cristã, e principalmente pelo amor que nos une, o amor de Cristo Jesus. O amor que deve ser refletido em nossas vidas. E queridos, quando nós pensamos em irmãos, quando Paulo diz irmãos, nós pensamos na nossa caminhada cristã, e nós pensamos que para levar a carga uns dos outros, nós precisamos olhar para quem? Para Jesus Cristo. Por isso que eu falo que levar a carga uns dos outros, primeiramente que remete ao discipulado. Porque quem primeiro carregou o nosso fardo? Quem primeiro levou as nossas cargas? Quando você lê em Isaías 53, versículo 4 e 5, diz, certamente Ele tomou sobre si. A ideia de Jesus tomar sobre si é a ideia de levar, pegar a carga e colocar sobre Ele. Diz
Diz Isaías: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Para nós levarmos as cargas uns dos outros, nós temos que olhar que o que nos une é o amor de Cristo. O Cristo que certamente pegou as minhas enfermidades, as minhas dores, o meu pecado, e Ele carregou sobre Ele, absorvendo sobre Ele toda a ira de Deus, para que o meu fardo fosse retirado de mim. Quando você lê 2 Coríntios no capítulo 8, versículo 9, diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasse rico. É a ideia de que o Jesus que nos une é o Jesus que se torna pobre. Ele arranca a nossa pobreza de espírito e de vida, e Ele faz com que nós nos tornemos ricos, ricos da graça e do poder de Deus. 1 Pedro 2, versículo 24, diz assim: carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Levar as cargas, irmãos, remete primeiramente ao discipulado, porque foi, diz Pedro, Ele carregou Ele mesmo em nosso corpo, todas as nossas cargas, todos os nossos fardos. E no momento onde Ele transmitiu o Evangelho, e pessoas viviam debaixo dos pesos pesados, os fardos pesados do legalismo, da religiosidade vã, vazia, inútil, Ele diz: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Somos irmãos, porque somos discípulos de Cristo, porque nos tornamos membros de uma mesma família, a família de Deus. Mas veja a segunda coisa aí, dentro dessa premissa, dessa verdade de que levar as cargas remete ao discipulado. Ele diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, e versículo 1 na parte final: guarda-te para que não sejas também tentado. Que ele vai mostrar se nós somos irmãos, mas nós somos irmãos suscetíveis às falhas. Por isso a necessidade de um ajudar o outro, de um levar a carga uns dos outros, porque nós somos irmãos, mas nós somos irmãos suscetíveis a falhas. Ele diz: se alguém for surpreendido em alguma... Sabe o que Paulo está querendo ensinar aqui? Paulo está querendo ensinar aqui, dizendo que todos nós temos que compadecer daquele que cai, compadecer do caído, porque todos nós temos a possibilidade de pecar, e todos nós vamos precisar de alguém que se coloque ao nosso lado para nos aconselhar. Vamos precisar de alguém que nos ame incondicionalmente, para ser instrumento de Deus na nossa restauração. Então é por isso que ele está dizendo: olha, somos irmãos, mas somos irmãos que têm falhas, que têm erros, que pecam. Irmãos, o desafio da lei do amor é entender que nós estamos numa comunidade, e que essa comunidade é formada por salvos, mas a despeito de sermos salvos, nós temos erros, nós temos defeitos, nós temos falhas, e nós precisamos uns dos outros para a caminhada.
somos irmãos. Somos suscetíveis às falhas. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, o apóstolo Paulo diz: aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não. Ele está dizendo que aquele que, não é aquele que está de pé, aquele que pensa. Sabe o que Paulo está dizendo? Tem muita gente que pensa que está de pé, mas ele não está de pé. Ele diz: todo aquele que pensa que está de pé, veja que não cai. Por isso, quando ele chega ao final da carta aos Coríntios, ele vai dizer assim: irmãos, examinai a vós mesmos, para ver se você está de pé, para ver se você é aprovado por Deus. Então, quando ele diz somos irmãos sujeitos a falhas. O que está de pé hoje pode cair amanhã. E o que está caído hoje precisa do cuidado, porque aquele que cai amanhã vai ter que experimentar o mesmo cuidado. E por fim aí, nessa primeira parte, somos suscetíveis à falha, somos irmãos, somos suscetíveis às falhas, mas somos restaurados. Quando Paulo diz que nós somos irmãos, é porque nós já fomos salvos em Cristo, adotados na família de Deus. Então nós somos restaurados. Então esses irmãos, eles podem ajudar, por quê? Porque eles sabem o que é receber perdão, porque foram perdoados de uma dívida incalculável, e eles sabem o que é ser amado, porque foi amado de tal maneira que o próprio Deus deu o único Filho, quando nós ainda éramos inimigos dele. Somos irmãos e somos restaurados e entendemos que esse amor e esse perdão experimentado na nossa vida, agora é amor e perdão que deve ser compartilhado. Por isso ele diz irmãos, porque ele está falando a esses irmãos para levar a carga uns dos outros. Segunda coisa, irmãos, levar as cargas uns dos outros nos remete à empatia compassiva. Levar as cargas uns dos outros nos remete à empatia compassiva. Ele diz: se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o. Paulo fala aqui de empatia compassiva. A empatia compassiva significa que, além de entender o que e por qual situação e por qual motivo a outra pessoa sente ou passa por aquilo que ela está passando, há uma mobilização de fazer alguma coisa para mudar a situação daquela pessoa. É fazer mais do que entender o que o outro sente, é fazer mais do que se colocar no lugar do outro, é agir para que aquela pessoa se sinta amada, ajudada e restaurada. É a empatia compassiva, e a empatia compassiva aqui é em relação à vida espiritual, porque ele diz assim: aquele que for surpreendido em alguma falta, vai e corrige. Qual que é a ideia aqui? O versículo está dizendo assim: se o irmão ele está caminhando a caminhada dele, e sem a perceber, ou mesmo a percebendo, ele entra em algum pecado. Aí ele diz: vós, irmãos, os demais irmãos da comunidade, aqueles que são espirituais. E aqui o apóstolo Paulo usa uma palavra interessante, que é a palavra pneumatikoi, que é a ideia daquele que está no compasso do Espírito, jogando por terra alguns que se consideravam espirituais dentro da igreja dos Gálatas, alguns que se colocavam como espirituais, mas porque guardavam a lei, porque eram religiosos. Mas ele diz: não, aquele que é verdadeiro espiritual, aquele que anda no compasso do Espírito, aí ele vai agir. O que ele vai fazer? Primeiro, o que ele vai fazer? Correção.
Não apenas sentir o que o outro sente. Não apenas colocar no lugar do outro. Mas agir corrigindo. Sabe qual que é o grande problema às vezes dentro da igreja? É que você vê o caído. Você chora pelo caído. Você ora pelo caído. Mas não basta fazer isso. Você tem que sentar com ele. Ouvir a história dele. Aconselhar e corrigir. Mas agora, de que forma você vai corrigir? Aí o versículo 1 diz que com espírito de brandura. E o apóstolo Paulo sabia muito bem, porque ele conhecia muito bem o Velho Testamento. E o segundo homem mais inteligente que pisou sobre a face da terra, que foi Salomão. Qual foi o primeiro mais inteligente que pisou sobre a face da terra? Jesus Cristo. O segundo mais inteligente que pisou sobre a face da terra, Salomão, corrigindo de manhã que eu falei que era o mais inteligente, mas na verdade é o segundo, porque Jesus pisou a face da terra e ele é o mais inteligente de todos, porque ele é Deus. Mas o segundo mais inteligente diz que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Tem que corrigir? Sim. Mas com palavra branda, com mansidão, porque essa pessoa está no compasso do Espírito, e o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, mansidão. E aí, para que ele vai corrigir? Para restauração. A palavra corrigir aí, a palavra no original que dá a ideia de restaurar. E aqui o apóstolo Paulo usa uma palavra que Pedro usa na sua carta, que é o verbo catartizo, que é a ideia de reparar a rede. Não sei quem já mexeu com pesca aí, ou quem já viu as redes, que às vezes ela agarra em algumas coisas no leito do rio e ela rasga. Então o pescador, depois da pesca, ele senta e ele abre a sua rede e ele começa a reparar, restaurar cada um daqueles elos que foi quebrado, para que a rede torne útil novamente. Paulo está dizendo aqui que os espirituais, aqueles que estão no compasso do Espírito, eles vão ser esse instrumento para corrigir, no sentido de restaurar. Ele vai costurar essa rede de novo. Ele vai trabalhar ali, com mansidão e amor, caminhar com essa pessoa, não para estar ao lado dela, dizendo, olha, você tem razão, e formar de repente um motim, no lugar de restaurar a vida, mas dizer, não, você errou, você pecou, você falhou, vamos confessar, vamos levantar, vamos caminhar de novo, vamos voltar para o centro do Evangelho. Queridos, se um cristão cai, a lei do amor chama para a gente levar a carga dele, ir até ele, corrigir, com brandura, com amor, visando a restauração dele. E para finalizar, o desafio da lei do amor, levar as cargas uns dos outros, levar as cargas uns dos outros, nos remete à missão diaconal da igreja, que é o serviço ao próximo. Ele diz aí no versículo 2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O que destaca neste versículo é o chamado para a prática solidária, para a diaconia. Queridos, nós vivemos numa sociedade em que cada pessoa leva a sua própria carga. Nós vivemos numa sociedade, queridos, onde todo mundo é ensinado a cuidar dos seus próprios problemas. Cada um fica no seu quadrado. Por isso o meu iPhone, o meu fone,
iPad, o meu pede. E por aí afora. É meu. Nós vivemos um momento onde ninguém está preocupado em sair da sua zona de conforto. Se eu estou bem, que o resto vá para o inferno. Se eu estou comendo, não me interessa quem está passando fome. Se eu estou alegre, não estou nem aí com quem está com depressão. Se eu estou deitando e dormindo em paz, por que eu vou perder o sono? Porque tem alguém com insônia. O apóstolo Paulo diz que nós temos que levar as cargas uns dos outros. E levar as cargas uns dos outros nos remete ao serviço ao próximo, à diaconia da igreja. Queridos, a palavra levar aqui é pegar com as mãos, é pegar a fim de carregar ou levar. Agora a palavra carga aqui, no versículo de número 2, é uma carga grande, insuportável. É aquela carga que uma pessoa não consegue carregá-la sozinha, porque senão nós teríamos um problema. Olha o versículo 5, diz assim: porque cada um levará o seu próprio fardo. Dá a ideia que tem uma contradição, né? Porque ele diz no versículo 2, levai as cargas uns dos outros. No verso 5 ele diz, cada um leva o seu próprio fardo. Só que são coisas diferentes. No versículo 1 ele fala de cargas que são pesadas demais para uma pessoa conseguir caminhar com ela. Sabe aqueles fardos que você não consegue levar sozinho? Sabe aqueles problemas que você não consegue resolvê-los sozinho? Essas são as cargas que você tem que compartilhar para que os outros possam ajudar. Agora o fardo no versículo 5, é a ideia do embornal, né? Antigamente fazia aquele embornal, naquele saco de pano ou de couro, aí colocava aquele saco ali, então aquele você leva sozinho. Leva a sua carne seca, leva a sua farofa, leva a sua roupa, leva as suas coisas. Agora, hoje, seria a mochila, né? Leva os seus equipamentos tecnológicos, leva seu iPad, seu iPhone, o seu Smart aí, leva as suas roupas, as suas coisas dentro. Essa você consegue levar sozinho. Tem coisas que nós caminhamos e levamos sozinhos. Mas há fardos, queridos, que a gente não consegue caminhar com eles. Há cargas que são pesadas demais. E o apóstolo Paulo aqui, quando escreve essa carta aos Gálatas, ele fala que os irmãos que eram mais abastados deveriam ajudar aqueles irmãos que não tinham condições. Lá no capítulo 2, versículo 9 e 10 da carta aos Gálatas, o compromisso aí da partilha e da ajuda. Partilha em todas as áreas, partilhar o sofrimento físico, emocional, espiritual, mas também partilha financeira. Onde um tem necessidade, a mão do que tem deve ser lançada àquele que não tem. Precisamos entender que as mãos devem ser estendidas para todo aquele que precisa. Que nós vivemos um momento agora de pandemia, que as pessoas estão sufocadas em muitas áreas. Mas eu queria dizer para você que o problema nosso não é só coronavírus. Tem muita gente que acha que os problemas da sociedade acabaram só porque veio o vírus. Não, sabe o que aconteceu? Só adicionou mais um. Tem gente morrendo de câncer. Tem gente prostrada em quartos escuros com depressão. Tem gente que não tem transtornos de ansiedade, que não consegue trabalhar mais. Tem gente que não tem o que comer na sua casa. Tem gente que foi ferido por outra pessoa e que não consegue perdoar. E carrega esse fardo pesado no coração de culpa e medo. E aí Paulo está dizendo o desafio da lei, do amor. É a gente começar a pensar fora da nossa caixinha. É a gente sair do olhar de dentro de nós mesmos
e começar a olhar à nossa volta, e começar a olhar para os nossos irmãos, para as nossas irmãs, para o nosso vizinho. Quem sabe ele está com uma carga tão pesada que precisa de você. E eu gosto dessa ideia de que essa carga, remetendo à questão diaconal, é a ideia do cristão, do cristianismo que é ombro a ombro. Não sei se vocês lembram daqueles filmes, ainda tem aqueles filmes antigos ainda, onde quando tinha uma carga pesada, eles colocavam 2 varões, né? Ou um varão colocava ali a carga e colocava uma parte sobre um ombro, a parte do ombro do outro, e então aquele fardo pesado era dividido entre os 2. E a ideia do cristianismo é esse ombro a ombro. Como é oportuno, quando a carga do outro está pesada, e você coloca o seu ombro ali para ajudá-lo a carregar a carga dele. E às vezes que ele não precisa muito. Às vezes é só você colocar a mão do lado dele e falar: estou aqui. Para o que você precisar. Às vezes a única coisa que ele precisa é de falar. Às vezes a única coisa que ele precisa ouvir é que tem alguém que importa com ele. Que nós temos que tirar os nossos olhos de nós mesmos. Às vezes nós nos tornamos tão sensíveis à vida, que estamos preocupados e voltados para o nosso coração, e esquecemos da lei do amor, do Evangelho. Que esse Evangelho possa inflamar o nosso coração, a ponto da gente olhar e conseguir enxergar pessoas que precisam de nós. E tem muita gente precisando. Eu nunca esqueço quando um rapaz saiu e ficou 1 semana com um amigo dele de faculdade, um amigo com depressão profunda. Os 2 ficaram a semana toda no mesmo quarto. Quando voltaram, o cara suicidou. E ele não conversou em nenhum dia com aquela pessoa. Às vezes que tem gente que está do seu lado, e é gente que tem carga tão pesada, que não consegue carregar. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus amado, pela mensagem do Evangelho, que fala do amor que o Senhor teve por nós, e fala do amor que nós temos que ter uns para com os outros. Pai, em nome de Jesus, que o Evangelho possa inflamar o nosso coração, tirar a indiferença, tirar a insensibilidade, e dilatar os nossos olhos e o nosso coração, para enxergar e para amar aquele que precisa do nosso amor, do nosso cuidado. Faz de nós, ó Deus, homens e mulheres que vivam um cristianismo ombro a ombro, que vivam um cristianismo onde um chora com o outro, onde um celebra com o outro, onde um carrega o fardo pesado do outro, para assim estarmos cumprindo a lei de Cristo. E agora, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo, repousem sobre todos nós, desde agora e para sempre.
Amém, queridos? Ide em paz. E que o Deus da paz nos conduza em perfeita paz.